Você já ouviu dizer que o Brasil tem um príncipe que é pouco falado, pouco comentado e, de certa forma, até chamado de o príncipe maldito? Pois é, tem. Ele é pouco conhecido, mas a história dele é marcante. Olá, pessoas do meu coração, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. O meu cabelo hoje ele tá rebelde, ele tá no melhor estilo Beethoven, mas fazer o quê? E eu vou contar para vocês então a história do príncipe Pedro de Alcântara Augusto Luiz Maria Rafael Gonzaga de Saxe-Coburgo e Bragança. Esse era o nome dele. Ele era filho da dona Leopoldina Teresa, que era a filha mais nova do Dom Pedro II, e de Luiz Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha. Eu já falei desse nome aqui. Sim, o pai do Dom Pedro Augusto era primo do príncipe Albert, marido da rainha Vitória. Sim, da Vitorinha, que por sinal gostava muito do Dom Pedro Augusto, que era, sem dúvida nenhuma, o queridinho do vovô Dom Pedro II. O herdeiro presuntivo do trono brasileiro deveria ser o filho da princesa Isabel, que era a mais velha. Só que ela não concebia. Ela engravidava e perdia. E nesse tempo foi crescendo no Dom Pedro Augusto o desejo louco de ser Dom Pedro III do Brasil. Ele era o favorito do avô, sem sombra de dúvida, e supostamente vovô Pedro II também almejava que aquele jovem lindo e até o mais parecido com o avô, pomposo, garboso, elegante, inteligente, que ele se formou em Ciências e Letras e depois em Engenharia Civil. E era assim, onde ele passava, todo mundo gostava dele, principalmente uma ala mais progressista aqui do Brasil, do Império. Mas a coisa complicou quando a princesa Isabel definitivamente teve um filho. Foi um parto muito difícil, o garoto nasceu com o braço paralisado, da mesma forma que o neto da filha mais velha da princesa Vitória, da Vicky, que foi o Kaiser Wilhelm, aquele que recebeu de braços abertos o alemão do bigodinho. E nessas viagens que eles faziam quando eles iam para a Europa, aconteceu uma tragédia. A princesa Leopoldina, aos 23 anos, faleceu de febre tifoide. Isso deixou Dom Pedro Augusto arrasado. Ele já tinha que concorrer com o priminho, que ele chamava de mão seca, de maneta, sendo que ele era lindo, maravilhoso, o queridinho do vovô. Daí o que o avô fez? Os dois mais novos ficaram com o pai lá na Europa e ele trouxe os dois mais velhos. Aqui ele se formou em Ciências e Letras e depois em Engenharia Civil. E a coisa foi crescendo, ele entrou naquela paranoia, achando que ele estava contaminado pela febre tifoide que a mãe teve e que a vida dele seria curta. Aí ele começou a apresentar sinais do que hoje nós conhecemos como depressão, mas que naquele tempo pouco se conhecia.
A coisa enguiçou ainda um pouquinho mais quando eles foram para a Europa e no navio ele tentou enforcar o capitão e ele entrou numa paranoia de dizer que aquele navio, isso foi na Proclamação da República, né? Já não existia mais a família real brasileira. Ele começou a escrever bilhetes pedindo socorro, colocar dentro de garrafas e jogar no mar. Algumas dessas garrafas chegaram à costa. E ele pedia socorro, dizendo que aquilo era um complô para acabar com ele e com a família dele. Tudo bem. A coisa foi piorando, ele foi ficando cada vez mais estranho e continuava esbanjando e dando presentes caros. Até que na Suíça, o avô conseguiu que ele se consultasse com nada mais, nada menos do que o Dr. Sigmund Freud. Já viu que a coisa não estava boa. Ele acabou passando 41 anos dentro de um sanatório. Por isso, a família pouco fala nele, mas existe uma biografia dele escrita pela Mari Del Priore, que é historiadora, e ela conseguiu todos esses dados. Inclusive, no livro, ela menciona que ele poderia sofrer de psicose maníaco-depressiva, que antigamente podia ser, sabe, desde do TAB, do toque, da depressão, 1000 coisas. Ele alucinava, ele se isolou. E, naquela época, o que se dizia sobre essa doença? Que a pessoa não tinha libido. Então, provavelmente, ele se foi desse mundo ainda sendo virgem. Então, essa é a história do príncipe maldito, o príncipe que a família real prefere esconder, deixar quietinho lá embaixo do tapete. E se nós temos informações dele, é graças a Mari Del Priore. Você conhecia a história desse príncipe? Eu fui conhecer há bem pouco tempo. Então, se você gostou, não esquece de deixar seu like. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal. Se aparecer um botãozinho, que geralmente aparece para quem está vendo do celular, que é o hype, dá um hype, é de graça e ajuda muito. Mas, por favor, não esquece do like, hein? Eu agradeço realmente a quem ficou até aqui. E a palavrinha mágica é príncipe. E se você tiver condições, se você puder e quiser mandar um Pix de qualquer valor, já ajuda. Qualquer 1, 2, 5 reais tá ajudando, tá? Isso é o que eu tinha por enquanto. Opa! É a Lula. E até o nosso próximo vídeo.